Olá pessoal, este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e hoje nós vamos falar sobre inequações logarítmicas. Isso aí está dando uma sequência de vários vídeos que já estão na playlist sobre logaritmos, e a gente hoje vai estender um pouquinho mais falando sobre inequações, tá bem? O que é que eu recomendo? Se vocês ainda não viram os vídeos anteriores sobre logaritmos, eu recomendava que vocês vissem toda a sequência para poderem estar familiarizados com algumas coisas que eu vou supor que vocês já dominam. Se vocês já dominam bem, né, a questão de logaritmo, então também podem se sentir à vontade só para seguir nesse vídeo, porque também não é tão complicado assim, tá bom? E vamos em frente. Bom, inequação logarítmica. Inequação, a gente já está habituado, né, que nada mais é do que uma equação, só que em vez de sinal de igual, ela tem o sinal de maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual, que são sinais de desigualdade. Então vamos ver alguns tipos de inequação logarítmica e a resolução de um ou dois exemplos de cada uma, tá bem? Bom, o primeiro tipo é bem básico, né? Log base b de uma certa função, aí pode ter várias coisas ali dentro, né? E quando eu digo função, pode ser função de qualquer outra variável, né? T, x, u, y, qualquer coisa, né? Um sinal de desigualdade e um valor numérico fixo, não é outra função, é um valor numérico. Então, este tipo de inequação a gente vai resolver agora, tá? Bem, a gente precisa só pensar em duas possibilidades. A primeira, se a base está entre 0 e 1, a gente já viu lá atrás, né, que a base nunca é negativa e nem igual a zero, e nem igual a 1. Mas a gente tem duas possibilidades. Se ela estiver entre 0 e 1 e se ela for maior que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, a gente tem que inverter o sinal, esse sinal de desigualdade. Então, por exemplo, se aqui é maior, vai ser menor. Se for menor, vai ser maior. Se for menor ou igual, vai ser maior ou igual e assim vai, tá? Já se a base for maior que 1, a gente não precisa inverter nada. É simplesmente botar que a função é maior que b elevado a k. Aqui relembrando um pouquinho o conceito de logaritmo, tá? Quando a gente diz, por exemplo, vamos supor que aqui fosse igual, logaritmo base b de f, simplesmente é o valor, né, o expoente de b que faz chegar até f. Então, isso quer dizer que b elevado a k, ou seja, b elevado ao resultado, vai dar justamente f. É justamente o que está aqui. F e b elevado a k. Só que como a gente está tratando com uma inequação, aí a gente tem que colocar o sinal de acordo com a faixa em que a base está. Tá ok? A gente já falou isso em equações logarítmicas, que a gente tem que sempre observar as condições de existência. Inequações logarítmicas não são diferentes, ok? Então, condições de existência, que a gente vai chamar aqui de CE, abreviadamente. A função tem que ser maior que zero, ou seja, o que está dentro do logaritmo, o logaritmando, sempre tem que ser maior que zero. E a base sempre maior que zero e diferente de 1, como eu falei aqui, né? A base nunca vai ser menor que zero e nem igual a zero. Vamos seguir um pouquinho mais. Vamos fazer um exemplo tranquilo. Logaritmo base 2 de x menos 3 é maior que 4. Como é que a gente resolve isso? Bom, observando aqui, a base está maior do que 1. Então, se a base é maior do que 1, eu não preciso trocar o sinal de desigualdade. Então, como é que isso se resolve? O logaritmo nada mais é que o expoente que faz o 2 se transformar em x menos 3, nesse caso. Então, aqui, a base sendo maior que 1, simplesmente x menos 3 maior que 2 elevado a 4. Perfeito? 2 elevado a 4 e x menos 3. O x menos 3 é maior, mantém o sinal, que 2 elevado a 4. E aí, vamos desenvolvendo. X menos 3 maior que 16. Aqui, eu já garanto essa condição de existência, porque depois eu ia ter que ver no final as condições de existência. A função, o que está dentro do logaritmo, tem que ser maior que zero. X menos 3 é o que está dentro do logaritmo, e isso aqui já está dizendo que é maior que zero, porque é maior que 16, então eu já estou garantindo agora. E a base tem que ser maior que zero, diferente de 1, ela é 2, tudo bem, isso não muda nesse caso. Então é só resolver isso aqui. Então, x maior que 19, é só somar 3 dos dois lados ou
passar o menos 3 com o sinal trocado para cá. X maior que 19. Então, a solução, o conjunto de solução, nada mais é que em x pertence a R, ou seja, um valor que pertence aos números reais, tal que x maior que 19. Em outra forma de representação, esse colchete aberto assim para fora significa que é um intervalo aberto, ou seja, eu não posso ter o valor igual a 19. Então, ele vai de 19 até mais infinito, ou seja, qualquer valor para cima, sendo que mais infinito sempre é aberto, porque eu nunca atinjo o infinito. Então, ele é aberto em 19 e é aberto em mais infinito. Existe uma representação também, eu não coloquei aqui, mas não custa falar, que aberto, além de colchete para fora, também pode ser parênteses para dentro. Então, se você botar um parênteses fechando ou abrindo normalmente, ele também significa intervalo aberto. E o colchete para dentro, que a gente já vai ver um exemplo aqui, significa intervalo fechado, ou seja, inclui aquele valor que está ali. Tá bom? A gente vai ver com o tempo aí, isso aí vai ficar mais claro, tá bom? Bom, agora um exemplo show, que é um pouquinho mais elaborado, tá bom? Logaritmo base meio de 3u mais 8 maior ou igual a menos 1. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a base é menor que 1, ela é meio. Assim eu vou ter que trocar esse sinal. Se é maior ou igual, ele vai virar menor ou igual. E a equação em si, né, a inequação em si, melhor dizendo, vai ser que esta função vai ser menor ou igual do que meio elevado a menos 1. Lembra sempre, o que está aqui sempre vai ser o expoente da base. Base é base, não importa a linguagem, base é base, então é fácil de lembrar. Então, esse será o expoente da base que vai dar essa função. Então, a função 3u mais 8 é menor ou igual a meio elevado a menos 1. Eu transformei esse 0,5 em meio para facilitar agora. Por quê? Porque meio elevado a menos 1 é simplesmente inverter. Então, 3 mais 8 menor ou igual a 2. Bom, teste da condição de existência. Basicamente, o que está aqui dentro tem que ser maior que zero. Bom, dizendo que 3u mais 8 é menor ou igual a 2, eu não estou garantindo que é maior que zero. Então, eu vou ter que testar as duas coisas. Vou ter que fazer essa inequação aqui e também garantir que 3u mais 8 é maior que zero. Não tem jeito. Então, vamos lá. 3u mais 8 menor ou igual a 2. 3u menor ou igual a menos 6. Eu passei o menos 8 para o outro lado, ficou 2 menos 8 menos 6, ok? Aí eu divido por 3 dos dois lados, vai dar que u menor ou igual a menos 2. Desenvolvendo a outra inequação, passo o 8 trocando sinal para o outro lado, ou subtraio 8 dos dois lados, a mesma coisa. 3u maior que menos 8, divido por 3 dos dois lados, u maior que menos 8 terços. Tem duas situações para u. Como é que eu tenho que fazer? Eu traço as linhas horizontais, onde os números, né, as retas numéricas, onde os números ficam ali posicionados. Menos 8 terços dá 2, qualquer coisa, né? Menos 2, qualquer coisa. Então, será menor do que menos 2. Então, primeiro vem menos 8 terços, depois menos 2. E aí eu vou marcar u menor ou igual a menos 2. Menor ou igual a menos 2, essa parte verde aqui, incluindo menos 2. Por isso eu botei uma bolinha preta, uma bolinha fechada, não é uma bolinha branca aberta no meio. Ou seja, inclui o menos 2. E o maior que menos 8 terços. Maior que menos 8 terços é isso aqui com a bolinha aberta, ou seja, eu não incluo o menos 8 terços. Não é maior ou igual, é só maior. Agora eu tenho que pegar a interseção dos dois pedaços, algo que corresponda à primeira afirmação e à segunda afirmação. Então tem que ser esse pedaço aqui no meio. Então a resposta é esse pedaço entre menos 8 terços, mas não incluindo menos 8 terços, e menos 2, incluindo menos 2. Essa é a resposta. Então, sobre a forma de conjunto solução, a gente tem que x pertence a R tal que menos 8 terços menor que u, menor ou igual que menos 2. Quando eu tenho um pedaço assim entre dois números, a gente pode fazer isso. Coloca os números na ordem e aí coloca menor ou igual, enfim, né? Nesse caso é menor nesse caso aqui e aqui menor ou igual. Então, menos 8 terços menor que u e é menor ou igual que menos 2.
naquela outra forma de representação, aberto em menos 8 terços, poderia ser um parêntese, como eu falei, e fechado em menos 2, para incluir também o menos 2. Tá legal? Bom, agora a gente vai a mais um tipo de inequação logarítmica em que eu tenho o log de alguma coisa igual ao log de outra coisa. Por exemplo, log base b de uma função f maior que log base b de uma função g. Ambas funções de uma mesma variável. Aqui tem uma condição de desigualdade e nesse caso é a mesma base. Eu não vou fazer nesse caso aqui casos de base diferentes. Eu já fiz uma explicação parecida lá em equações logarítmicas. Basicamente é converter a base e lá nos primeiros vídeos vocês veem como é que você pode converter de uma base B para uma base C, por exemplo, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito, eu vou só resolver este tipo de inequação onde as bases são iguais, tá bom? Da mesma forma, se a base estiver entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal. Se é maior vai menor, se é menor é maior e assim vai. E se a base for maior que 1, simplesmente essa função f é maior que a função g, na mesma ordem que elas aparecem aqui, tá bom? Basicamente eu estou cortando os logaritmos para fazer a conta. Só que, de novo, se a base está entre 0 e 1, eu troco o sinal de desigualdade. Se for maior que 1, não troco, tá? Condições de existência. Tanto f quanto g tem que ser maior que 0, ou seja, os logaritmandos que estão dentro do logaritmo tem que ser maior que 0, e a base sempre maior que 0 e diferente de 1, tá? Vamos no exemplo trunc aqui. Logaritmo de 2y menos 1 menor que o logaritmo de 3y menos 4. Primeira coisa, quando eu não escrevo a base, normalmente a gente atribui a base 10, é isso que eu quero dizer. Então é o logaritmo base 10 disso aqui, menor que o logaritmo base 10 de 3y menos 4. Bom, então são logaritmos de mesma base 10. 10 é maior que 1, então a base é maior que 1. Se é maior que 1, eu tenho que fazer 2y menos 1 menor que 3y menos 4. Eu mantenho o mesmo sinal de desigualdade que estava lá em cima e repito só as funções e esqueço o log. Aí é resolver isso aqui. Resolver isso aqui e depois as condições de existência. Vamos lá. Jogo 3y para cá com sinal trocado e o menos 1 para cá com sinal trocado. Ou subtraio 3y dos dois lados e somo 1 dos dois lados. Vai chegar nisso aqui. Aí 2y menos y dá menos y, menor que 1 menos 4, menos 3. Bom, quando eu tenho menos y menor que menos 3, eu vou ser obrigado a multiplicar por menos 1, porque eu quero saber o valor de y, tá? Ao multiplicar por menos 1, eu tenho que sempre inverter o sinal de desigualdade. Lembram disso, lá de inequações? Então, ao multiplicar por menos 1, o menor fica maior e aí fica y maior que 3. Beleza, agora vamos testar as condições de existência. O 2y menos 1 tem que ser maior que 0, essa função aqui, e essa função aqui, 3y menos 4, também tem que ser maior que 0. Vamos resolver. Passo o 1 para o outro lado, fica 2y maior que 1, y maior que meio, dividindo ambos os lados por 2. Aqui, 3y menos 4 maior que 0, 3y maior que 4, y maior que 4 terços, ok? Então eu tenho que satisfazer a essas três condições. Só que se você perceber, olha bem, y tem que ser maior que meio, beleza. Y tem que ser maior que 4 terços. 4 terços é 1, qualquer coisa, beleza? Então, se eu fizer essa condição aqui, eu já garanto essa, porque garantindo que ele é maior que 1, qualquer coisa, já vai ser maior que meio. E quando eu disser que y é maior que 3, então eu já garanto essas duas. Então, no fundo, basta eu garantir que y é maior que 3, que eu já garanto essas duas aqui. Poderia fazer também para aquelas retas numeradas e você fazer os pedacinhos que nem eu fiz lá em cima, né, marcando? Poderia, vai dar a mesma coisa. Mas aqui, como é bem óbvio, né, que garantindo que é maior que 3 eu já garanto essas duas, vamos em frente. Então aqui, conjunto de solução é y pertence a R, tal que y maior que 3, ou aberto em 3, porque não inclui o 3, né, então é maior que 3, e vai até mais infinito, aberto também, porque quando é para representar no infinito, sempre é aberto. Então, é aberto dos dois lados, de 3 a mais infinito. E acabou essa questão, tá? Então, agora vamos a um exemplo show.
log base 1/3 de x mais y mais log base 1/3 de x menos y menor ou igual a log base 1/3 de 3x menos 3. Bom, o importante é tentar colocar na forma de logaritmo de alguma coisa maior que o logaritmo de outra coisa. Tentar sumir com essa soma. Bom, nós já vimos aí em outro vídeo que justamente a soma de logaritmos, quando é na mesma base, eu posso transformar isso no logaritmo do produto. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso juntar isso aqui num logaritmo só para que eu tenha log de alguma coisa menor ou igual a log de outra coisa. E aí eu caio nessa forma aqui. Vamos fazer isso. Log base 1/3 de x mais 1 vezes x menos 1. Então, essa soma eu posso transformar no log do produto. E repito o resto, menor ou igual a isso aqui. 1/3 é a base, 1/3 é menor que 1, portanto eu tenho que inverter esse sinal. É menor ou igual, vai ter que ser maior ou igual. Então vou fazer que isso aqui é maior ou igual a isso aqui. Se você se lembrar de produtos notáveis, também vai ver uma coisa bacana. X mais 1 que multiplica x menos 1, nada mais é do que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá vendo aqui que é a soma vezes a diferença? Então, de uma só vez, isso aqui é x ao quadrado menos 1, troquei o sinal, maior ou igual, e 3x menos 3 eu repito, tá bom? Resolvendo isso aqui, eu vou jogar tudo para o lado esquerdo, justamente para resolver como uma inequação do segundo grau normal. Então, x ao quadrado menos 1, eu vou passar o 3x trocando de sinal, menos 3x, e vou passar o menos 3 trocando de sinal, mais 3. E isso aqui vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2 maior ou igual a zero. Sempre que a gente tem uma inequação assim, a gente tem que primeiro achar as raízes desta função. X ao quadrado menos 3x mais 2, isto é uma função, e eu quero saber quais são as raízes. Para achar quais são as raízes, eu posso fazer pelo método de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, ou então por soma e produto, e nesse caso está na cara que soma e produto é mais rápido. A soma nada mais é que menos b sobre a, ou seja, o coeficiente que está com o x dividido pelo coeficiente que está no x ao quadrado. Troca o sinal do resultado. Menos 3 sobre 1. A soma dá 3. E o produto vai ser 2 sobre 1, que é c sobre a. Eu não estou fazendo aqui detalhadamente porque, a princípio, na equação do segundo grau, eu já presumo que vocês conheçam, tá? Mas vamos lá. O produto é 2. Então eu tenho que achar dois valores em que a soma dá 3 e que o produto dá 2. Por exemplo, 2 e 1. 2 e 1 o produto dá 2 e a soma dá 3. Então, x' igual a 1 e x2' igual a 2. São as duas soluções possíveis, né? Ou seja, as duas raízes desta função aqui, ok? Só que esta função tem que ser maior ou igual a zero. Se vocês lembrarem, equação do segundo grau é uma parábola. Como o coeficiente de x ao quadrado é positivo, então essa parábola é voltada para cima. Então, uma parábola voltada para cima que corta o eixo nas duas raízes, ou seja, 1 e 2. E é claro, se ela é voltada para cima, o que está entre as duas raízes é negativo e o que está aqui para cima, fora menor que 1 ou maior que 2, é positivo. No 1 e no 2, ela dá zero. E o que interessa é maior ou igual a zero. Então, ela tem que ser positiva ou igual a zero. Então, o 2 serve, né? Então é fechado, porque é maior ou igual. E maior que 2 também serve. E menor que 1 ou igual a 1 também serve. Então, essas são as soluções possíveis para esta inequação. Só que a gente ainda tem que testar as condições de existência. Então, eu tenho que fazer esse x mais 1, não basta testar só aqui, tem que testar aqui. Esse x mais 1 tem que ser maior que zero, o que dá x maior que menos 1, é só jogar o 1 para o outro lado trocando sinal. X menos 1 tem que ser maior que zero, está aqui, x maior que 1. E 3x menos 3 maior que zero. Você joga o 3 para o outro lado, vai ficar 3x maior que 3, divide por 3 dos dois lados, vai dar x maior que 1, que é a mesma condição aqui de cima. Então, essas duas aqui só basta testar uma vez, claro. Então, vamos fazer por aquele método lá. Eu marco as raízes todas, todos os pontos importantes. Então, o 1 é um ponto importante, o 2 é um ponto importante, o 1 já está marcado aqui, e o menos 1 também é um ponto importante. Na primeira parte da solução, a gente vê que tem que ser menor que 1, menor ou igual a 1, melhor dizendo, ou maior ou igual a 2. Então, é esse pedaço e esse pedaço.
Para x maior que menos 1, é justamente para cá, sendo que não inclui o menos 1. E x maior que 1 tem que ser para cá e não inclui o 1. Então agora eu tenho que ver o que é a interseção de todas essas partes, o que é que inclui, o que é que está incluído em todas essas condições. O único pedaço que está incluído em todas essas condições é essa parte aqui maior que 2. E o 2 também, porque o 2 sempre está numa parte que também é verde. Então, a solução é x maior ou igual a 2. Logo, a solução x pertence a R tal que x maior ou igual a 2, ou então, na outra forma, fechado em 2, porque o 2 é possível, e até mais infinito, ou seja, aberto, porque mais infinito não pode ser atingido, né? Beleza? Então vamos para a terceira forma agora, que é a forma de substituição. Forma de substituição. Um lembrete aqui que eu coloquei na observação. Quando alguém coloca log ao quadrado de f, na realidade ele está querendo dizer log de f ao quadrado, tudo ao quadrado. Ou seja, o quadrado está em cima do log inteiro, tá? Já quando é log de g ao quadrado, eu estou tirando o log do g ao quadrado, entendeu? É log disso aqui tudo, tá? Condições de existência as mesmas, o que está dentro do log tem que ser maior que zero e a base maior que zero e diferente de 1. Então vamos fazer aqui uma questão de substituição, um exemplo show. Vamos começar logo com o pé no acelerador. Log base 2 ao quadrado de x mais 2 mais 6 menor que 5 vezes log base 2 de x mais 2. Calma, tranquilidade. Primeiramente, a gente pode ver que log base 2 de x mais 2, isso aqui tudo é que está ao quadrado, e eu tenho também aqui o log base 2 de x mais 2, que é a mesma coisa. Então, eu posso trocar isto tudo por uma outra variável. Nesse caso, eu vou trocar por y. Então, eu vou chamar log base 2 de x mais 2 igual a y. Então, isto aqui vai ser y e isto aqui que está dentro do quadrado vai ser y também. Então, isto se resume a y ao quadrado mais 6 menor que 5y. Lógico que lá na frente eu vou ter que voltar para o x para tentar resolver o x, porque é isso que ele pede. Mas isso aqui facilita pra caramba. Vamos lá? Vou jogar o 5y para a esquerda para a gente ter o mesmo caso, uma inequação do segundo grau. Vou achar as raízes dessa função aqui. Vou fazer a mesma coisa, soma e produto. Então a soma vai ser menos 5 dividido por 1, ou seja, mais 5. E o produto vai ser 6 sobre 1, C sobre A, que vai dar 6. Dois números cujo produto dá 6 e cuja soma dá 5. Bom, 1 e 6 não dá, mas 2 e 3 já dá. Então, y' igual a 2 ou y duas linhas igual a 3. Bom, essas são as raízes. Isto aqui é uma função do segundo grau e o a é positivo, o coeficiente do termo ao quadrado é positivo. Portanto, ela é uma parábola com concavidade voltada para cima e, portanto, ela corta o eixo nas soluções, 2 e 3. Aqui no meio delas é negativo, antes de 2 é positivo, depois de 3 é positivo. Como é menor que zero, eu não posso incluir as raízes, porque se eu coloco 2 ou coloco 3 aqui, vai dar igual a zero. Então, só esse trecho aqui entre 2 e 3 é que vai ser considerado porque é menor que zero. Beleza? Então, tem que ser y maior que 2 e menor que 3 ao mesmo tempo. Agora é a hora de trazer para o x. Vamos lá. Log base 2 de x mais 2, eu disse que era y. Então agora é a hora de voltar, trocar o y por essas possibilidades. Então log base 2 de x mais 2, que é o y, pode ser maior que 2 e menor que 3. Entenderam? O y aqui está entre 2 e 3. Tem que ser maior que 2 e menor que 3. Então eu tenho que garantir que log base 2 de x mais 2, porque isso é o y, é maior que 2. E também garantir que log base 2 de x mais 2 menor que 3. Então essas já são duas condições que eu tenho que trabalhar. Bom, a base é maior que 1. E como a base é maior que 1, eu não preciso mudar o sinal de desigualdade. Então eu só tenho que fazer que o que está aqui nada mais é que a base elevada a esse resultado aqui. Lembram? Então, x mais 2 maior que 2 ao quadrado. Da mesma forma aqui, x mais 2 menor, mantenha o menor, que a base elevada a esse resultado aqui, 2 elevado a 3. Isso aí é uma parte do primeiro caso que a gente viu lá, tá?
Resolvendo ambas, x mais 2 maior que 4, jogo os dois para lá, x maior que 2. Aqui a mesma coisa, menor que 8, x menor que 6, tá bom? Passei rápido porque isso aqui vocês já estão fera, né? Agora tem que testar a condição de existência. Eu tenho que garantir que o que está dentro do log, no caso é sempre a mesma coisa, tem que ser maior que zero. Então, x mais 2 maior que zero, x maior que menos 2. Então, vamos lá às retas. Colocamos os pontos de evidência aqui para a gente trabalhar. Então, eu vou ter que ter o menos 2, o 2 e o 6, na ordem da reta, tá bom? Bom, x maior que 2. X maior que 2 é esse pedaço aqui aberto em 2, porque o 2 não está incluso. X menor que 6. X menor que 6 é isso aqui para cá, aberto em 6. X maior que menos 2. X maior que menos 2 é para cá, aberto em 2. O 2 não está incluso. Qual é a parte que é comum a todos eles? Aqui não, aqui não, aqui não. Só esse pedaço aqui, sendo que é aberto em 2 e aberto em 6. Esse pedacinho aqui. Portanto, o conjunto de solução é x pertence a R tal que 2 menor que x menor que 6. Ele está entre 2 e 6. E eu uso menor, não uso menor igual, porque a gente viu que ele é aberto. A gente já viu aqui a condição. E como é aberto, colchete para fora, ou poderia ser o parêntese, como eu falei, é 2 e 6, ou seja, aberto em 2 até 6, aberto também em 6. Legal? Bom, como vocês viram, eu usei as propriedades do logaritmo e a única coisa que eu acrescentei foi a questão de quando é que troca o sinal de desigualdade. Então, sempre a base é menor que 1, eu tenho que trocar o sinal de desigualdade. Se for maior que 1, não preciso trocar o sinal. E aí tem aqueles casos lá que eu coloquei. Lembrando sempre aquela questão de que base é base, então quando eu digo log base 2 de alguma coisa, eu quero dizer que esse 2 elevado ao resultado vai dar essa coisa. Isso a gente já viu lá no primeiro slide, isso aí foi só relembrar. E aí a gente foi resolvendo, tá? Ele parece até um pouco com o vídeo de equações logarítmicas, só tem que tomar cuidado com essas questõezinhas aí do sinal de desigualdade, tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas também. E se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. Com isso você vai ser avisado de novos vídeos legais e necessários como esse. Aqui estão algumas sugestões de vídeo nesse canal e aqui em cima também indico uma playlist. Vai que você gosta ainda mais e maratona no canal. Valeu, gente. Um grande abraço.